Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a mais este episódio de O Sensitivo, uma série do programa Verdades e Mentiras da Saber, Sara Braga Eventos Educacionais. Eu vou responder hoje sobre uma questão que faz parte da minha vida, né? Algumas pessoas me perguntaram se a sensitividade, no meu caso, tem alguma coisa a ver com o meu envolvimento com a ufologia. As pessoas sabem que há muitos anos eu estou envolvido com pesquisas ufológicas e com experiências, né, de contato já desde a minha fase de adolescência. Bom, a relação direta é muito difícil de explanar. O fato é que, com 12 anos de idade, eu já era uma pessoa extremamente curiosa sobre esse fenômeno dos discos voadores. Eu tinha visto isso, claro, em filmes de ficção científica, já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito, mas o que me chamou realmente a atenção foi ter ouvido falar que algumas pessoas conseguiam atrair esses objetos voadores não identificados mentalmente. E eu ficava pensando, será possível? Será que, de fato, a sensitividade pode ser um caminho para estabelecer contato com esses fenômenos misteriosos? Bom, a ufologia, como vocês sabem, estuda os chamados objetos voadores não identificados, que atualmente estão sendo categorizados como FANIs, fenômenos anômalos não identificados. Naquela época nós conhecíamos realmente pelo nome popular de disco voador. Então qualquer coisa estranha que aparecia no espaço aéreo era disco voador. E eu, claro, resolvi, na época que eu já estava com 15 para 16 anos, reunir alguns participantes das minhas reuniões, né, de estudos e práticas psicoespirituais. Resolvi então tentar experimentar, ver se aqueles rumores de algumas pessoas que diziam que conseguiam fazer contatos mentais com supostos ocupantes, né, tripulantes dos discos voadores, seria possível através da minha sensitividade. Bem, em 1976 e 77, eu juntei um pequeno grupo de amigos que frequentavam as minhas reuniões e palestras e nós fizemos o que eu chamei na época de Projeto Contact. Eram experiências informais de contatologia na praia em Santos, no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Juntávamos de 10 a 15 pessoas, altas horas da noite, diante de uma ilha muito conhecida em Santos, que é a ilha Urubuquiçaba. E diante daquela ilha, nós nos reuníamos e tentávamos coordenar experiências tentando chamar a atenção mentalmente das inteligências por trás dos discos voadores. E, para nossa surpresa, nós tivemos resultados incríveis e que mudaram a minha vida e eu tenho certeza que marcaram também a vida dos participantes do Projeto Contact. Nos anos subsequentes, vocês já conhecem a minha história, eu comecei a escrever muito sobre ufologia, fazer palestras, participei de vários grupos internacionais de estudos ufológicos, como a CUFOS, a MUFON, a NICAP, a APRO, enfim, participei de vários grupos dentro e fora do Brasil, não só para estudar essa fenomenologia, mas principalmente com o interesse de conhecer mais, saber mais a respeito sobre as interações da sensitividade com esses fenômenos. Afinal, nós já sabíamos que nem todos os chamados objetos voadores não identificados eram claramente objetos. Alguns desses fenômenos eram diáfanos, eram luzes, eram coisas que pareciam nebulosas ou translúcidas e que pareciam se comportar de forma inteligente nas aproximações que tinham com as pessoas. E algo semelhante também aconteceu com a gente. Nós sentíamos e percebíamos que aqueles fenômenos correspondiam às nossas expectativas, aqueles fenômenos respondiam aos nossos chamados, e muitas vezes, quando pedíamos que dessem um sinal, eles correspondiam e davam o sinal que nós solicitávamos. De maneira que, sim, a minha sensitividade, de alguma maneira, acredito, me ajudou a fazer aprofundamentos nos estudos da ufologia, especialmente da contatologia, e mais tarde eu resolvi também dar uma pequena contribuição à antiga exobiologia, criando uma intersecção entre a ufologia e a exobiologia que chamei de
nova exobiologia. Então, eu ainda hoje estudo a nova exobiologia, procuro difundir esses pensamentos e esses princípios através de artigos, palestras e algumas colaborações com eventos de ufologia e áreas afins. Mas, voltando à questão da sensitividade, realmente tenho a estranha impressão, e isso em concordância com vários pesquisadores da ufologia civis e militares do Brasil e do exterior, que há de fato uma relação profunda, que nós ainda não sabemos explicar claramente, entre o nosso estado mental, o nosso estado psicoespiritual e a nossa psicobioenergética com essa fenomenologia. Hoje, depois de tudo que estudei, depois de todos os intercâmbios que fiz com pesquisadores do Brasil e do exterior, me parece muito claro que as opiniões que hoje pesquisadores civis e militares têm com relação a certos FANES, de fato revelam interações entre aquela fenomenologia e o estado mental dos observadores. Alguns casos de observações de FANES causam não só alterações emocionais e psicológicas nos observadores, mas também podem causar até certos efeitos fisiológicos. E esses efeitos fisiológicos, certamente, em algumas instâncias, causaram efeitos de alterações mentais e neurofisiológicas nos contatados. Bem, hoje concordo que existe de fato algo a ser estudado nesse campo. E parece que esses fenômenos, que são multifacetados, afinal de contas, na categoria de OVNI ou na categoria de FANE, existem diferentes tipos de fenômenos. Não são todos discos voadores, como as pessoas imaginam. Nós temos aí uma diversidade muito grande de FANES que se apresentam de maneiras diferenciadas, e às vezes individualmente, às vezes em grupo. Alguns aterrissam, outros parecem se projetar para o espaço exterior, alguns deles também são transmeios, que saem do espaço aéreo, vão para o mar ou para o oceano, ou saem do oceano, voltam ao espaço aéreo e se dirigem para o espaço exterior. Eu tive a oportunidade, portanto, de observar, não foi apenas em uma ocasião, mas diversas ocasiões durante aquelas experiências de 76 e 77, mas depois também tive a oportunidade de visualizar algumas ocorrências que me deixaram bastante impressionado. Algumas, creio que não estavam ligadas à minha sensitividade, foram simplesmente golpes de oportunidade, golpes de sorte. Mas outras eu tenho a nítida impressão que sim, estavam sim associadas à minha sensitividade. O fato é o seguinte: sensitivos de diferentes países e pessoas também que não são, pelo menos não se acham sensitivas, vêm observando e documentando através de fotos, filmes, observações esse fenômeno há muito tempo. Não é uma novidade. Eu não sou o primeiro sensitivo a ter esse tipo de experiência ou de suspeitar dessas relações entre a sensitividade e o fenômeno FANE ou OVNI. Essa suspeita já tem muito tempo, já tem décadas, e muitas pessoas sensitivas ou não sensitivas já puderam atestar que há sim uma relação psíquica, psicoespiritual ou psicobioenergética com alguns tipos de FANES. Isso é estudado seriamente por pesquisadores civis e militares hoje, apesar de muitos preferirem manter esses projetos de investigação sobre esse fenômeno em sigilo ultra secreto. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas há quem diga, inclusive, que alguns desses FANES podem ser em si mesmos formas de vida inteligente, e não naves espaciais ou objetos voadores não identificados, mas sim formas de vida desconhecidas, formas de vida não identificadas. Bom, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tudo aquilo que procurei fazer ao longo dessas últimas décadas como ufologista não está unicamente calcado na minha sensitividade, mas sim em pesquisas que tenho feito ao longo desse tempo todo, são mais de 50 anos de estudos ufológicos, têm sido também baseadas na experiência de muitas outras pessoas, em diversos países do mundo, e especialmente, claro, do Brasil, que é a terra em que vivo.
Então vocês vão encontrar muitos artigos meus aí pelos jornais, pelas revistas, vão encontrar pela internet palestras minhas, entrevistas que dei para a rádio, televisão, mas também vão encontrar uma contribuição muito especial que fiz em 1999, que foi o lançamento da UFO, a Enciclopédia dos Fenômenos Aeroespaciais Anômalos. Foi uma modesta contribuição que eu quis deixar para a posteridade, o primeiro trabalho enciclopédico do gênero na América Latina, que foi lançado na ocasião pela extinta Macron Books, lá de São Paulo. Foi realmente um prazer muito grande fazer pesquisa para essa obra e saber que ela, de fato, trouxe elementos importantes para as novas gerações de pesquisadores. Ótimo, então espero ter respondido. Espero que você continue acompanhando a série Sensitivo do programa Verdades e Mentiras da Saber Sara Braga Eventos Reeducacionais. Nos próximos programas nós traremos ainda mais elementos interessantes para que você conheça um pouco melhor a vida e as controvérsias que cercam a vida dos sensitivos. Bom, se você tem interesse pela sensitividade, pelos estudos da sensitividade, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, fazer seus comentários e, olha, mande perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o que é sensitividade, como ela funciona e como que a sua sensitividade pode ser aprimorada, escreva para a gente, né? A Sara Braga Eventos Reeducacionais certamente está empenhada em elucidar esses fenômenos que são muito importantes para a nossa evolução e para o aprimoramento do nosso autoconhecimento. Até o próximo programa. No próximo programa, a experiência Deus. Se você gosta dessa temática, dia 27 e 28 de setembro de 2025, não perca o Congresso Luso-Brasileiro de Ufologia. A inscrição será gratuita, mas as vagas serão limitadas. Inscreva-se!